que ele ia ser vendido por 12 milhões de libras, mas o empresário disse que tinha que comprar a convocação dele para que ele pudesse ir para o futebol da Premier League, que, por sinal, na era Tite teve 2 bilhões de reais. Eu estou insinuando alguma coisa? Não. É fato. É fato. Os jogadores que são convocados. Um tal de Savinho, irmão. Quem que é Savinho? Jogou na onde o Savinho? Acho hoje que nós não temos os melhores jogadores do mundo. O Brasil ficou um mês treinando na Copa América e o resultado foi 0. Qual foi o resultado qual foi o aproveitamento do Brasil treinando um mês na Copa América? Nada. Gente, 0. Tirando. Então nós estamos no Brasil 0. e Inglaterra, mais até pelo resultado do que pelo desempenho, qual foi o bom jogo da seleção brasileira na era Dorival? A Inglaterra e Espanha foram os 2 marcos na estreia do Dorival. O jogo contra a Espanha foi um jogo mais, mais largado. Que ele ia ser vendido por 12 milhões de libras, mas o empresário disse que tinha que comprar a convocação dele para que ele pudesse ir para o futebol da Premier League, que, por sinal, na era Tite teve 2 bilhões de reais. Eu estou insinuando alguma coisa? Não. É fato. É fato. Os jogadores que são convocados. Um tal de Savinho, irmão. Quem que é Savinho? Jogou na onde o Savinho? Veio da base do Atlético. Tá aí, joga onde hoje? Do Galo, do City. No City? Vamos lá. Sabe o que ele disse numa entrevista? Eu não assisti o jogo da seleção porque eu estava dormindo. Se é o Dunga, se fosse o Dunga, você nunca mais vestia a camisa da seleção brasileira. Ai, que babaca que eu fui. Dunga, eu já pedi perdão pra você e vou pedir aqui no ar. Me desculpe, Dunga, porque de todos esses, você foi o melhor treinador. De todos esses, só você representou a camisa do Brasil. De todos esses, só você é campeão do mundo. Levantando a taça, que por sinal, na era Dunga, que todo mundo mete o pau, veio a era Neto. Eu fui um fracasso na seleção brasileira. Eu fui um fracasso. Porque foi depois de 90. E você, em 94, fez o quê? Bateu o pênalti na final. Se o Dunga erra o pênalti, nós íamos acabar com a vida dele, que já quase acabamos. E você, Dunga, de todos esses, Tite, Dorival Júnior, Fernando Diniz, desses caras todos, só você representa aquilo que é a camisa que o Zagallo sempre gostou. Eu vou falar que eu torço para a Argentina. Eu torço para a Argentina, mas eu gostaria que o Brasil fosse diferente. Porque é uma vergonha tão grande por parte de vocês e que a imprensa e que vocês todos que vivem nesse país, vocês pagam pau para quem é campeão da Champions League. Vai pro inferno a Champions League, que a Band já fez. Vai pro inferno. Pergunta para um jogador argentino se ele quer ser campeão da Champions League ou se ele quer ser campeão do mundo. O que você é, Rafinha? Cara, aí quando vê uma entrevista como essa, que um jogador, mais ou menos, né? O Maurício tem uma proposta de 12 milhões e aí o empresário dele fala, nós temos que pagar. Ele não falou quanto, para que você possa ser convocado. E ele falou, vocês têm que processar ele, não eu, porque eu estou reproduzindo o que o Resenhas da Bola do Júnior falou. Não sei se é verdade. Não sei, mas me deixa uma pulga atrás da orelha. Porque quando tem um Savinho que disse numa entrevista coletiva pro Brasil inteiro que ele estava dormindo e não assistiu o jogo. Se é o Dunga, irmão, se é o Dunga, você nunca mais veste a camisa. Onde você joga? No Manchester City. É esse tipo de gente que vocês querem na seleção? É esse tipo de jogador que vocês querem? Então vamos lá. Você tem o Bruno Henrique, que é o rei dos clássicos, não é convocado. Por que ele não é convocado? Por que o Bruno Henrique não é convocado? Por que o Hulk não é convocado? Por que o Gabigol não é convocado? Por que o Rafael Veiga não é convocado? Por que esses 4 jogadores não são convocados? Qual é a ideia? Por que o João Pedro é convocado? Por que o Matheus Cunha é convocado? Diariamente, sucessivamente. Pode ter qualquer convocação, que ele tenha jogado mal, ele não é convocado. Mas se o Rafael Veiga jogou mal, nós aqui... Não, ele jogou mal, velho. Não merece... Mas por que esses caras podem ser convocados? Por que me explica? Talvez a explicação seja desse menino. Bota a matéria de novo, depois eu vou perguntar pro Veloso, vou perguntar pro Souza e vou apresentar o nosso maravilhoso. Bota o Savinho aí. Bota o Savinho. Vê se isso é gente. Vê se isso é jogador de seleção. Você teve muita dificuldade contra o Equador e contra o Paraguai. Como é que você viu de fora essa dificuldade do Brasil?
Desculpa que eu não vi o jogo não, porque foi muito tarde lá na Inglaterra. Então não tem como responder. É isso aí, ó. Esse é o tipo de jogador. E deu risada, e tirou sarro da sua cara. Esse é o tipo de jogador. Pergunta se o Zico não assistiu o jogo. Pergunta se o Abel Ferreira não assistiu o primeiro jogo de 1-0 do Corinthians contra o Palmeiras umas 15 vezes. Eu duvido que esse cara não sabe tintim por tintim, se ele não chegou na orelha dos caras e falou, é isso aqui, você fez isso aqui, você fez isso aqui, você fez isso aqui. Aí vem um tal de Savinho que eu não sei nem quem é, não sei nem onde jogou. Aí veio, não, eu tava dormindo. Sabe o que ele podia falar? Não, eu dormi, mas depois eu assisti. Cara, a gente assiste todos os jogos. A gente assiste Copa Pioneer, a gente assiste Série B, eu assisto na TV Cultura. Eu assisto tudo que é futebol, porque eu preciso falar sobre isso. Agora, vocês da CBF, olha o que vocês fizeram com o futebol. Não é o 4-1. Não é o 7-1 do Filipão, que também entrou achando que ia ser o monstro sagrado e passou uma vergonha, mas ele é campeão do mundo. Você é campeão do mundo? Eu sou campeão do mundo? O Filipão é campeão do mundo. Ele tem crédito. Ele tem crédito, porque ele é campeão do mundo. O que você é, Tite? Você é campeão do mundo? O que você é? Você é tão vergonhoso a sua passagem da seleção, Tite, que você não deixou o Neymar bater nem o primeiro pênalti, botou o Rodrigo para bater, perdeu. E no pênalti que a gente tinha que fazer, você botou o Marquinhos, que o Marquinhos nunca tinha batido um pênalti. Você enoja o futebol brasileiro. Você queria a Zona 14. Seria com o ponto futuro. Você queria um monte de coisa. Você ficou 6 anos da seleção. O que você ganhou? O Dunga ganhou jogando bola. O Dunga ganhou fazendo o time da seleção jogar. Porque vocês que pagam um pau para a CBF, e a maioria desse país aqui paga, porque vocês precisam. Eu não preciso. E quando tive que pedir desculpa, eu pedi meio pau. Pedi meio pau. Porque o que vocês fazem com o futebol brasileiro, vocês envergonham. Aí é uma vergonha o Palmeiras ter menos força que o Wolverhampton. É uma vergonha o Savinho ter mais força do que o Flamengo. É uma vergonha. É vergonhoso, é sujo, é nojento. É desagradável, dá ânsia de vômito. Vocês acham mesmo que a seleção brasileira é do povo? Como as pessoas vestiram a camisa do Brasil? Camisa do Brasil é do povo, é de todo mundo. Não é de seleção, não é do escambau. Não é de ninguém, velho. É de todo mundo. Porque quando vocês, presidentes de federações, quando vocês, presidentes da república, governadores, senadores, vocês não vão lá com um chocalho, né? Vocês não vão com o café, né? Vocês vão com a camisa da seleção. Aí vocês dão pros presidentes lá. Vocês são tudo aquilo que representa a maldade do futebol. A maldade do futebol, a sujeira do futebol, ela se inclui em vocês hoje. Porque o 4-1, vocês acham que realmente, vocês têm a certeza que o Brasil, que esse timeco, um time de zero, bota os gols na rádio então. Pode botar então. Bota aí! Até ele ficou constrangido. E na Copa do Brasil, quando ele é eleito o jogador, depois que o Di Maria machucou, a Argentina não faz mais um gol. Nenhum gol. Só acabou. Acabou. Di Maria era o melhor jogador da seleção argentina. Eu tenho uma dúvida, Cunzinho. Hoje temos 23 anos sem o título de Copa do Mundo. E é exatamente um ano antes da Copa, como período vivenciado pelo Zinho. Uhum. Eu acho que o futebol ficou diferente, obviamente. O jogo hoje é ainda mais coletivo. O Brasil tinha a vantagem que o Brasil era uma seleção mais coletiva que as outras, principalmente no jogo sem bola, que era uma coisa que o Brasil se recusava a fazer. E quando o Zinho falava da seleção ser criticada, tem muito a ver com a coisa da marcação, de não ser um futebol ultra ofensivo, ultra agressivo, que até era possível de ser jogado, acho, se o Brasil não carregasse o jejum de títulos, porque tinha o São Paulo do Telê, o Palmeiras Parmalat, você tinha times aqui jogando futebol mas ali era ganhar. Encantador, mas ali era ganhar. Então, é exatamente essa a questão. Na saída do Dorival, primeiro, qual perfil de técnicozinho acha que o Brasil precisa? Segunda questão, para você formar uma seleção hoje, são os melhores ou são os mentalmente mais fortes com alguns dos melhores? Eu sei que não tem fórmula exata para reerguer a seleção,
mas tem caminhos que são mais viáveis. Como o Zil vivenciou isso, eu queria ter a opinião dele sobre esse assunto. É cabeça? É bola? É só bola? É mais cabeça que bola? É tática. Qual o perfil de técnico para fazer isso? É um Ancelotti? É um Renato que fala da seleção? Ancelotti, não vem. Tudo bem. É JJ. É um Abel Ferreira que JJ talvez venha. Mas esse vai querer jogo agressivo ofensivo. Mas não é o jogo do Brasil mas hoje, ele eu sabe acho. onde é que ele tá pisando. Não sei. Ele sabe o que é jogar o Campeonato Brasileiro de pontos corridos com o Flamengo de 2019 e o que é jogar uma Copa do Você Mundo de acha futebol. realmente que se o JJ vier, o ego dele não vai estar maior que a camisa da seleção? Eu acho que ele vai fazer o impossível para ganhar a Copa do Mundo pela seleção. E ele sabe que, para ganhar a Copa do Mundo pela seleção, não vai ser do mesmo jeito que o Flamengo ganhou em 2019. Zinho? Eu acho que a gente precisa ter um treinador que entenda o momento do futebol brasileiro. Aí eu estou englobando o futebol brasileiro, são os jogadores brasileiros aonde eles estiverem atuando. Você tem que trazer quem dentro da sua metodologia de trabalho vai encaixar no seu sistema de jogo. Acho hoje que nós não temos os melhores jogadores do mundo. O Vinícius Júnior foi eleito o melhor jogador do mundo. Agora, cada um tem a sua opinião. Eu não acho ele o melhor jogador do mundo. Eu acho ele muito bom jogador. Para uma função, para uma característica. Tem que ser um treinador com pulso forte, que tenha comando para fazer esses bons jogadores. Nós temos bons jogadores jogarem para o time. A gente tem que formar um time. Eu no lugar dele não aceitaria, mas eu penso na Nós não Ferreira. temos um time. Pode ser um nome, Mas assim, carta branca e pulso forte. Meu sistema de jogo... Eu tenho que entender que hoje, os jogadores que eu tenho, não tá dando para mim ser o cara que vou propor o jogo sempre. Ganha primeiro, ganha moral, ganha confiança, e aí você vai soltando, pode ser ousado. É aquilo que a gente falou, o Dorival está começando um trabalho, pegou no meio do caminho. O seu Edinaldo tem parcela de culpa nisso, porque ele colocou um treinador interino, vou repetir, que era o Fernando Diniz, que era aclamado o melhor treinador do Brasil, campeão da Libertadores, campeão da Recopa, com um futebol vistoso, com um futebol que fazia o Fluminense, diferente, dinizismo, todos empolgaram com isso e o cara ficou dividido entre o Fluminense e a seleção. Já achei errado. Para esperar um treinador que nunca falou que viria para o Brasil. Nunca o Ancelotti falou que viria para o Brasil. Como é que você está esperando um cara que não falou isso? Pelo menos as entrevistas, quando perguntava para ele, ele não falava isso, ele não confirmava isso. Então, assim, perdemos um tempo enorme. Aí traz um treinador que foi campeão no Flamengo, que foi campeão no São Paulo, que no momento no Brasil seria uma boa opção. Mas para pegar o carro andando com jogadores não vivendo o seu melhor momento. Volto a dizer, o Vinícius Júnior foi eleito o melhor do mundo lá, teve polêmicas, porque ele não foi da Europa, depois foi na FIFA, entrou problema do racismo, entrou tanta coisa, entrou tanta confusão. Uma eleição tem voto da torcida, outra eleição não tem. Na Europa não tinha do torcedor. Né? E aí ganha o Rodri. Aí quando entrou o voto do torcedor, tudo que aconteceu, fez por merecer no Real Madrid, jogou muito bem, foi campeão, mas assim, particularmente eu acho que é dividido a responsabilidade no Real Madrid. O Bellingham joga muito bem, o Rodrigo joga muito bem, o Kroos estava jogando bem, o Modric estava jogando bem. Você vai botar aí, o Carvajal estava jogando muito bem pela lateral direita, enfim. Então eu acho que tem que ser um treinador que os jogadores entendam e cumpram exatamente, taticamente, o que ele está querendo, porque a Copa do Mundo é um tiro curto, gente. Por mais que vai ser um número maior, mas é um tiro curto. Você tem que ter uma estratégia de jogo, uma postura coletiva, uma entrega tática, abdicando, às vezes, daquilo que você faz no seu clube. Eu estou falando por causa própria, por experiência própria, porque você precisa priorizar a seleção brasileira para um tiro curto, essa obediência, o talento usado para o coletivo. Não pode ser o coletivo ficar à mercê de um talento resolver. Não, um coletivo forte, um time preparado, um time disciplinado para os valores individuais aparecerem. Tem que ser um treinador com essa postura. Para mim tem que ser JJ para cima, Pascoal. É, E não ficar viajando, sonhando com o Ancelotti.
E talvez agora, faltando um ano para a Copa do Mundo, nem é mais o cara indicado. Porque o cara não sabe como é que a banda toca no Brasil. Até o cara entender o futebol brasileiro, que também o treinador da seleção brasileira precisa conhecer, já era. Então, o JJ já sabe como é que as coisas eu, rolam no lugar aqui. dele, não aceitaria, mas o nome mais apto a fazer tudo isso que o Diego falou, eu, no lugar dele, não aceitaria. Não sei nem se vai ser Abel convidado. Ferreira. É o Abel Ferreira. Que entende futebol brasileiro, que vai fazer um jogo super quadradinho, o cara que joga pelo lado vai marcar na frente, vai voltar para marcar pro lado. Se precisar jogar no contra-ataque, joga no contra-ataque. Quando der para atacar, ataca. Tem título, tem liderança. Faz de algum jeito o jogador... Tem história no futebol brasileiro. O Abel fala muito do Tele Santana. O Abel não tem nada de Tele Santana. O Abel é Filipão. Sim. O Abel é Filipão. E é exatamente o que o Brasil precisa. Um cara com esse perfil hoje. Acho. Mas eu, no lugar dele, não aceitaria o cargo de técnico na seleção. Ficaria no clube que acho mais Você fácil é mais trabalhar. Abel ou mais JJ para esse momento da seleção brasileira, Pascoal? Eu acho que eu sou para aquele que compreende o futebol brasileiro no todo, né? Os dois compreendem o futebol brasileiro no todo. Mas acho que o JJ tem mais o perfil daquilo que eu imagino como jogo de futebol para a seleção brasileira. Para esse momento? Eu acho que o momento da seleção é um momento... Assim, nós estamos no zero. Porque quando você fala isso, sabe o que me vem na cabeça? Você está fazendo exatamente aquilo que muita gente fez na época do tetracampeonato, quando queria um tipo de jogo X, bonito, Então, não sei o quê, que combina com a história do futebol brasileiro. Quando o Zinho falou, baixa a bola, aí eu não consigo olhar pro JJ. Se o Brasil fosse o último campeão do mundo, pode ser. Beni, eu nem digo um jogo não, bonito. não. Eu falo mais um jogo moderno, um jogo atual. O Brasil precisa com uma semana de treino... O Brasil não tem... Nós não, infelizmente... Ficaram 3 meses? Infelizmente, Vitor, não temos nada. O Brasil ficou um mês treinando na Copa América e o resultado foi 0. Qual foi o resultado qual foi o aproveitamento do Brasil treinando um mês na Copa América? Nada. Gente, 0. Tirando. Então nós estamos no Brasil 0. e Inglaterra, mais até pelo resultado do que pelo desempenho, qual foi o bom jogo da seleção brasileira na era Dorival? A Inglaterra e Espanha foram os 2 marcos na estreia do Dorival. O jogo contra a Espanha foi um jogo mais, mais largado. Mas assim, franco, exageradamente franco. Eu acho que as pessoas agora conseguem entender quão bom foi Plihal, o trabalho depois do da Tite. Copa do Mundo, qual foi o grande jogo da seleção? Não é só o do Dorival, não. o Brasil tomou Você pega esses 36 dois gols amistosos aí, depois da Copa Espanha do e Mundo. Inglaterra. Mas Depois que da tudo Copa tem do Tite. Mundo, você não vai falar assim, um espetáculo. Não, espetáculo nem perto. O Brasil tomou 36 gols, doutor Teve Plihal. a estreia do Diniz com goleada e tal, mas contra a Bolívia, né, gente? Dizia que o problema era o Tite. Em casa. Gente, o Brasil Aí. carece de muita coisa. Quando o Vitor Bini fala de doutor Edinaldo, que passa, o Zinho também falou de doutor Edinaldo, passa pelas confusões do doutor Edinaldo, de botar um treinador da base para ser técnico da seleção principal, passa por botar um treinador de clube para ser técnico da seleção principal, passa por esperar um ano o Ancelotti dar uma resposta, e o Ancelotti nunca disse que ia dar resposta. Agora, alimenta-se essa esperança do Ancelotti, porque ele pode ser campeão na Espanha, campeão... Não, mas ele não sai. A chance é o Madrid perder campeão tudo do e mundo topar. e campeão mundial de clubes, e aí pode ser... Aí O cara está disputando o título espanhol, Pode ser. o cara está na Champions e o cara tem um Super Mundial. Super Mundial. Você acha que o cara vai... E trabalha no Real Madrid. E trabalha no Real Madrid. Que Então- tem individualmente um grupo de jogadores com mais protagonistas que a seleção brasileira. Então, gente, eu acho que isso é uma utopia. Mas cai naquilo, Bini, Pascoal, cai naquilo. Sabe o que é? A gente acha o seguinte, o Brasil... cara, nós somos os melhores. Pode ser, faltando alguns meses, pega um treinador aí bom e tudo, que a gente vai montar o time e vai ganhar. É soberba, acha que vai ganhar de qualquer jeito, Zinho, e não é assim. O perfil... Nós não somos os melhores mais. Não Nós não somos. temos os melhores mais. Nós precisamos de organização, de comprometimento, Pascoal, quer de ver outra tática, diferença? de obediência. E fora que a Concordo. gente descarta jogadores importantes com uma facilidade tremenda. Vamos fazer o seguinte exercício, Pascoal. Pensa, o Casemiro, vou dar esse exemplo porque é a posição que você ontem falou aqui que acha primordial, a do primeiro volante. Que é o melhor jogador da seleção brasileira não era Neymar. O Casemiro é argentino. Tá? O Casemiro nasceu na Argentina, não no Brasil. O Casemiro tá mais ou menos, até mais para menos do que para mais no Manchester United. O Casemiro é argentino. Você acha que o Casemiro argentino seria totalmente descartado? Não.
pela seleção argentina? Não. O Casemiro tem 31 anos, gente. O Casemiro tem 31. Não tem 37, Se 31. cuida pra 31 caramba. anos. Tem personalidade e Então, sabe o liderança. que Tem aconteceu? personalidade. Vou dizer o que aconteceu com o Casemiro. Você quer a real? Com o Fernando Diniz, a bola passava muito por ele. E ele não se sentia cômodo. Tinha que buscar a bola no goleiro. Ele não se Ele tinha sentia que buscar cômodo. a bola no Isso. goleiro. Ele não se sentiu cômodo fazendo isso. Sabe o que aconteceu? Não foi mais convocado para a seleção brasileira. Não foi mais convocado para a seleção brasileira. Alguém aqui é um está grande convencido absurdo. de que o Casemiro jogaria menos do que todos Posso os volantes falar- testados posso da falar- Até seleção? pelo mental eu convocaria. Posso falar mais o que eu acho? E eu vou, você sabe que eu concordo sempre com o Zinho, e eu tenho muito prazer quando eu de concordar essas coisas Sempre? com ele. Sempre, quase sempre, né? Quase sempre, de vez em quando. Então, o Hulk tinha que estar ontem lá. Vou falar uma grande história para Na você. draga que nós estamos. O Lucas tinha que estar lá. Você está entendendo o que eu estou falando? Por quê? Porque nós teríamos... Você acha que o Hulk ia deixar o Rafinha passar o perrengue que ele passou? Você acha que o Hulk não ia juntar os caras para... Por isso que eu defendi a convocação do Neymar. Porque precisa de alguém graúdo para orientar os meninos. Tem orientação do técnico, mas o jogador se baliza muito por quem está do lado dele, quem é o cara que está do lado dele. Essas coisas que o Brasil perdeu muita noção. Porque nós passamos a ser um país de jogar futebol de videogame. A gente vê esses caras jogando na Inglaterra, na Itália, na Espanha, em todos os países do mundo. E fala, pô, esses caras jogam muito, jogam demais. Gente, ontem eu passei vergonha com o Vinícius Júnior. Eu passei vergonha com o Vinícius Júnior. Me deu irritação de ver o Vinícius Júnior. Me deu irritação de ver um jogador que eu gosto. E eu sou fã. Rodrigo, já falei aqui pra você, eu sou fã do Rodrigo. Ontem me deu irritação de ver o Rodrigo. Joga bola. Ontem me deu irritação Ontem não jogou de ver os volantes da seleção E o brasileira. Rafinha, A a bola era uma azeitona. Os que saíram e os que entraram. O Rafinha entrou amedrontado. Sim. E como ele entrou amedrontado, ele amedrontou... Apavorado. Ele entrou amedrontado, ele entrou sem nenhuma noção. Ele perdeu toda a noção de jogo, toda a noção de posicionamento. Como a seleção brasileira perdeu toda a noção de jogo e de posicionamento. O Dorival tem culpa? Os jogadores falaram na entrevista depois do jogo. Ontem ele tem muita culpa. O jogador quando sai do... Eu vou falar, que o Zinho está aqui. O jogador sai de campo e fala, não, o treinador tudo bem, mas a gente também... Sabe como fala? Vamos ouvir o Dorival? Quando fala isso, o jogador dá logo essa pedrada no treinador, quem foi? O Matheus falou isso e o Marquinhos falou isso. A gente vai ter agora um trecho da entrevista E coletiva. repara no tom do Dorival, e pensa nas outras entrevistas dele, como ele está sendo engolido pelo que acontece com a seleção brasileira. Pela forma como ele fala. Aliás, ontem dava a impressão ali na beira do campo que ele queria ser abduzido, né? Sim. Do universo. Sim. Vamos dar uma olhada num trecho da coletiva do Dorival e do Matheus Cunha, que foi, talvez, o jogador brasileiro a se salvar do vexame de ontem. Vamos dar uma olhadinha. É uma derrota marcante, é natural, eu tenho que reconhecer isso. Sei o tamanho, acredito muito no meu trabalho, no desenvolvimento de tudo isso. É um Não é durão. Agora, ô Mauro, sucessão, e você escreveu sobre isso, porque ficou esse papo, não, Felipe Luiz, eu também gosto do Felipe Luiz. E aí você foi a campo para saber, será que ele toparia um negócio desse? Conta aí pra gente, porque você escreveu sobre isso, inclusive. O Zé Boto já conversou com ele sobre isso e ele disse ao diretor de futebol do Flamengo que não vai deixar o Flamengo, que ele não pretende deixar o Flamengo, que é o plano de carreira dele. E o Zé Boto, isso é uma informação curiosa até, ele teme muito mais perder o Felipe Luiz para um time europeu do que para a seleção brasileira. Uhum. O Felipe Luiz, ele é um cara, ele é um brasileiro, tem um passaporte brasileiro, mas é um profissional europeu, né? Ele fez a carreira dele toda lá, ele é forjado lá, a mentalidade dele é muito europeia, a influência de técnicos com os quais ele trabalhou lá. O Simeone é argentino, mas a carreira dele de sucesso é na Espanha. É jogando Champions, jogando no Campeonato Espanhol, Copa do Rei, enfim. Se ele mudará de ideia amanhã, se ele vai ser convidado, eu não sei. Mas hoje, o que ele disse já em conversa com o diretor, com o chefe dele, né? Que é o chefe dele, foi, não pretendo sair. E o Boto considera que ele está certo porque seria uma precipitação e eu concordo com isso. Eu também. Porque ele não passou por nenhuma crise. Uhum. O Felipe Luiz não sabe o que é ser xingado pela torcida, ser vaiado. Ele vai passar por isso. O Guardiola está passando, gente, por isso. Passando por críticas, o time dele colecionando derrotas. Começa já no sábado, tem um né? A torcida pode ficar com raiva, não sabe o que vai acontecer. Tem uma longa jornada pela frente. Como vai ser o Flamengo na Libertadores? Ele não treinou nenhum jogo de Libertadores.
Então, seria assim, um passo muito grande e legado zero. Porque o Dorival vai deixar legado zero para o herdeiro. Eu acho que o Brasil precisa de um técnico estrangeiro e que seja um cara que... Não seja um cara que peça para entrar na rodinha, né? Mas sim um cara que entra rasgando a rodinha. Ele passa e abre espaço para entrar e todo mundo faz silêncio para ele ouvir. Tem que ser um Jorge cara Jesus. que comece a rodinha. Exato. Ele é o ponto central da rodinha. É o Jorge Jesus, que tem contrato até o dia 30 de junho. Também. Eu também E acho é um cara que conhece o futebol brasileiro, conhece os jogadores, não pipoca para ninguém. Ah, mas aí o Neymar não vai voltar. Se o Neymar estiver bem, ele convoca o Neymar e bota para jogar. Se não estiver bem, ele não convoca o Neymar, como deve ser, gente. O Dorival falou que ia montar a seleção ao redor do Neymar. Tem a notícia que está no UOL hoje, eu estava lendo agora de manhã, vindo para cá. O Neymar não joga contra o Vasco na estreia, quer dizer, continua fora. E o Dorival queria montar a seleção ao redor de um jogador que atuou 2 pedaços de jogos pelo Al Hilal em 490 dias aproximadamente e participou de 7 jogos do Campeonato Paulista. Um contra o Corinthians, mas não foi o mais importante, que ele estava fora, e contra times pequenos. E que fez um belíssimo gol olímpico na Inter de Limeira, rebaixada. Quer dizer, esse é o currículo do Neymar atual. E ele ia montar o time ao redor do Neymar? Como assim? Que saiu com incômodo contra o Bragantino e foi se recuperar no Carnaval. No Carnaval. Quer dizer, é uma subserviência que um Jorge Jesus não vai ter. Ou então, se você quiser tentar um outro nome, assim, um cara pesado, vê se o Zé Mourinho quer trabalhar no Brasil, na seleção brasileira, já que ele está do Fenerbahçe e já foi eliminado lá de competição europeia. Não gosto do Zé Mourinho, não, assim, não é meu técnico preferido. Mas eu acho que o Brasil precisa de um cara que entre no vestiário, isso que o Casão falou, e ele que abre a rodinha. E todo mundo para ouvir. Alguém que não se intimide com o jogador, que olha o jogador de igual para igual, de cima para baixo, não de baixo para cima. O chefe é um cara que tenha peso, que tenha experiência, que consiga realmente comandar aquilo ali, porque não tem legado e não tem tempo de trabalho. Isso, por exemplo, que o Abel já fez no Palmeiras, cada uma à sua maneira, que o Felipe já fez no Flamengo, está fazendo, aliás, né? Que demanda tempo de treino, não vai ter. Não vai ter. O Scaloni teve, por exemplo, 1 mês na Copa América de 2021, 1 mês na Argentina, no Catar, na Copa do Mundo, e 1 mês na Copa América do ano passado, por exemplo. Por isso que o time dele tem conjunto. Ele já teve períodos longos treinando e jogando. Até a Copa do Mundo não tem mais, são só esses intervalos de 10 dias com 2 jogos, um no Brasil e um fora, uma viagem no meio. Então, tem que ser alguém que consiga agir rapidamente. Eu acho que esses caras têm um perfil assim, grande o bastante para encontrar soluções rápidas, como o Tite encontrou quando pegou um time horroroso do Dunga, e ele arrumou imediatamente. Primeiro jogo. Usou até ele pegou muitas ideias do time dele do Corinthians, aquele formato ali, adaptou e funcionou super bem. Só uma coisa, diferentemente do Dorival, pegou o Gabriel Jesus, que era moleque do Palmeiras, depois de titular na estreia contra o Equador, ele fez 2 gols e sofreu o pênalti. Isso. E o que é completamente ao contrário do que o Dorival está fazendo com o Endrick. Sim. Ao invés de bancar o garoto, ao invés de bancar o Estevão. Por que o Estevão não entra no jogo? Por que o Estevão não entra no jogo? E é o mais curioso é isso. Ele entrou, o Endrick entrou contra a Espanha e contra a Inglaterra, fez gol. E aí o Dorival desperdiçou, contra o México também. O Dorival desperdiçou a maior janela que ele tinha, a maior janela que a seleção tinha até a Copa do Mundo, que eram os 10, 15 dias antes da Copa América e depois mais os 30 dias da Copa América. E naquele momento, quando a gente vê o Brasil sem evoluir na Copa América, já dava para saber que não ia dar certo. E termina com a imagem do Dorival com o dedinho lá tentando entrar na roda. O Mauro estava descrevendo o técnico que ele acha ideal, o Casão também, e eu fiquei ouvindo, e só veio uma pessoa na minha cabeça, uma imagem, e essa pessoa está fumando um charuto dentro do vestiário, que é Carlo Ancelotti. É o cara que chega, é o dono do vestiário. Sim. E se o Edinaldo chega e manda um oi sumido de novo para ele, fala, e aí, vamos voltar, vamos conversar de novo, eu estou reeleito agora até 2030, não tem mais risco de eu perder na justiça, porque foi um papo real, foi um plano real, foi uma conversa, existiu, não foi só um sonho, como a gente às vezes até suspeitava, né? Porque Ancelotti na seleção, será? Será que existe mesmo essa possibilidade? Não, teve essa chance. E aí eu imagino o Ancelotti chegando, todo mundo respeita ele, ninguém vai olhar de lado para ele. Será que ele viu o jogo ontem? Um amigo meu brincou que se o Ancelotti chegar, ele vai demorar 2, 3 meses para saber o que é o Botafogo de Ribeirão Preto, ele vai confundir tudo no futebol brasileiro. Mas quando ele entra no vestiário, ele vai olhar ali e vai falar, olha, Endrick vai jogar assim, Rodrigo, você já sabe, você já me conhece, Vini Júnior, você já me conhece, já trabalhou com outros. Se o Ancelotti aparece na seleção brasileira, ele coloca o ataque Rodrigo, Endrick e Vinícius Júnior, que já sabe como vai funcionar. E ele já trabalhou na França, na Alemanha, ele foi campeão na Itália, todo lugar que ele foi, na Inglaterra, onde ele passou, ele foi campeão. Então, assim, é o cara, pra mim,
é o cara ideal. Ele está com um contrato até o final da temporada agora com o Real Madrid, deixa o Real Madrid jogar o Super Mundial e é perfeito para o Ancelotti. Ele já está pensando em encerrar a carreira, tem mais um ano até a Copa do Mundo. Do Super Mundial. Tem mais um ano até a Copa do Mundo, ele trabalha, faz um ano de trabalho, joga a Copa do Mundo e aí se quiser encerra por cima ou, enfim, se for vir, sei lá o que vai acontecer com a seleção, mas seria para mim o nome ideal. Eu acho que é importante entender o seguinte também, né? A gente às vezes confunde. Embora a seleção seja da CBF, ela que manda na seleção, uma coisa é a CBF, a imagem que ela tem, outra é a seleção brasileira, e apesar de 7-1 e essas coisas todas, ela ainda tem um prestígio. Um atrativo, né? E até um fetiche, de repente, para um treinador desse, já de carreira vitoriosa, o cara pensa, cara, se eu vou lá e ganhar uma Copa do Mundo com o Brasil, né? O que mais eu posso fazer? Isso, né? Coroa a carreira então, do cara. Assim, dinheiro não é problema. Mora um ano no Rio de Janeiro. Exato. Não, ele pode, pior, ele pode ficar na Europa e aqui onde ele quiser, porque... observar jogador, ele tem que observar na Europa e tem que observar aqui. Né? Ele tem que observar jogador lá e aqui, ele pode vir para cá, passar um tempo. Por exemplo, vai ter o período de jogos aqui das eliminatórias. O cara vem para cá, passa aqui um mês, ou quase isso, entre o período pré e os jogos. Depois vai para a Europa, continua acompanhando. Ele não precisa ficar aqui o tempo todo. Nem é necessário que ele fique aqui dando expediente na salinha lá da Barra da Tijuca, na sede da CBF, nem precisa. Então, é possível sim. Agora, tem que ter um poder de persuasão muito grande, né? E, de fato, como o Danilo falou, eles chegaram a falar de fato. Isso aí não é lenda. E eu acho até que foi um pensamento legal, ele pensou grande, cara. Pô, mas que maluquice. Não, maluquice não. É a seleção brasileira, pô. Por que maluquice? O Ancelotti é maior que a seleção brasileira? Alguém acha isso? Apesar do 7-1 e desse papelão de ontem, por exemplo? Então, você tem que pensar grande. A questão foi a maneira que foi feito. Ou seja, ficaram esperando, a coisa não evoluiu, e aí depois disso não sabia para onde correr. Aí foram para soluções caseiras, assim, totalmente aleatórias. Né? Até o perfil dos técnicos, do ramonismo interino, o dinizismo interino e agora o Dorival. Nem são técnicos tão semelhantes assim. Agora, a data FIFA é um pouquinho antes do Super Mundial, né? Então o Brasil ia ter que jogar 2 jogos aí. 4 de junho o jogo. Os que tem aí tem que o Ancelotti. Um ramonismo interino, mais uma vez. Duríssimo também. E também seria uma enorme sacanagem deixar esticar a vida do Dorival até lá e depois falar, valeu aí, obrigado, tchau, depois da data FIFA. Eu acho até que o Jorge Jesus é mais... O Jorge Jesus acho que tem esse tamanho de chegar na roda tem esse e falar... estilo de personalidade. E aí, mas muita gente fala, né? Ah, não, mas ele não se dá bem com o Neymar. Olha, eu posso estar redondamente enganado, mas se você fizer uma pergunta, quem você tiver que escolher um hoje, o Jorge Jesus ou o Neymar na seleção? Eu acho que a galera ia preferir o Jorge Jesus. O que vocês acham? Eu acho também. Se tivesse, né? Eu acho. Não, como que não gosta do Neymar? Isso aí é um absurdo, isso é uma coisa criada. Sim. Ele não via o Neymar bem o suficiente para ele colocar no time dele. E ele estava certo. Ele estava certo, tá dando razão a ele. O tempo mostrou que ele estava certo. Totalmente certo. Isso aí não é questão de gostar ou não gostar. O problema é que o Neymar não gosta de ser contrariado e aí coloca a opinião pública contra o treinador, porque aqui no Brasil tem uma grande parte que ouve o que o Neymar fala e leva a sério o que ele fala. Esse é o problema. O do Jorge Jesus tinha total razão desde o início. Ele não era contra o Neymar, ele pediu a contratação do Neymar, porque ele acreditava que o Neymar ia fazer o time dele dar um salto de qualidade e que se o Neymar estivesse bem, daria mesmo um salto de qualidade. Só que o Neymar chegou lá, estourou o joelho. Ninguém tem culpa disso. Ficou 1 ano e pouco parado, que eu acho que foi muito, tá? O Pedro tá voltando lá a treinar. O Neymar ficou parado tempo demais pela contusão. 480 dias aproximadamente. Então, tempo demais. Beleza. Voltou, jogou essas partidas aí. Nenhuma partida acima do normal, nenhuma partida como melhor em campo. A partida mais de peso que ele jogou foi contra o Corinthians no campeonato, perdeu 2-1 e o Santos melhorou quando ele saiu, fez o gol, apertou. As outras foram todas com time Noroeste, não tem divisão. A Inter de Limeira não tem divisão, Água Santa não tem divisão e pegou o Bragantino, que é Série A, mal. O Bragantino não caiu ano passado por sorte. E aí a própria imprensa colabora falando, elogiando excessivamente coisas comuns que o Neymar veio fazer em campo. E aí vira uma fantasia que até o Dorival, nesse caso, ficou encurralado com essa fantasia criada por a imprensa e pelas Neymarzetes torcedoras, que aí ficam pressionando. Eu escrevi um texto ontem sobre o jogo, aí tem um comentário lá, a solução é o Neymar. Gente, o cara tá machucado. Como que a solução é o Neymar? O cara não jogou, sabe? Não dá para entender.
Sabe que tem canal de YouTube que parece que trabalha pro Neymar. Né? É canal que trabalha pro Neymar. Que ontem fica colocando coisas no ar, o Neymar vai mudar, o Neymar fazendo propaganda do Neymar, como se trabalha pro Neymar. É a mesma, tá parecendo o Santos, né? O Santos tá vendo casa do Neymar. E tem canal de TV, o YouTube e pessoal da internet que parece que trabalha pro Neymar. Trabalha errado. O Neymar é ótimo jogando? Ótimo se ele estiver bem fisicamente. Mas qual foi a última vez que nós vimos o Neymar bem fisicamente, Mauro? Não. Danilo, quando foi? Ele ficou 5 temporadas, né, no PSG, ele não fez em nenhuma temporada 30 jogos pelo Paris Saint-Germain. Então. O máximo foram 29 jogos, 25, 27, 29. Não conseguiu fazer, sempre com contusões, Isso não é de hoje. Ele já era coadjuvante do Mbappé. O Mbappé era o cara do time. Quando ele chega, inclusive, na final da Champions, o Mbappé era o principal jogador, não era o Neymar. Só que no Brasil, por conta da existência de Neymarzetes, é que se cria essa ilusão. É uma coisa muito óbvia. E tem um agravante da relação dele com o Jorge Jesus, que antes do jogo da lesão, que foi contra o Uruguai em Montevidéu, né? Foram 2 jogos e o da lesão foi lá, o Jorge Jesus disse para ele não viajar e falou, ele não tem condições, ele não está bem fisicamente, tem que ficar aqui se preparando, não é hora de servir a seleção brasileira. Ele pegou um avião, atravessou quase que o planeta todo, chegou aqui e se machucou no joelho. Caiu, tudo bem. A lesão foi algo que não tem a ver com a questão física. Mas é óbvio que o português deve ter pensado, cara, eu avisei para esse cara viajar que ele não estava bem. Ele vai e arrebenta o joelho. Né? Aí ficou parado aí 400 e tantos dias, quase 500 dias sem jogar futebol. A recente derrota da seleção brasileira para a Argentina por 4-1 intensificou o debate sobre o futuro do comando técnico da equipe. Entre os nomes cogitados para substituir Dorival Júnior, destacam-se os portugueses Abel Ferreira e Jorge Jesus, ambos com passagens marcantes pelo futebol brasileiro. A possibilidade de Abel Ferreira ou Jorge Jesus assumirem a seleção brasileira divide opiniões entre comentaristas esportivos. Alicia Klein, por exemplo, destaca que ambos os treinadores já demonstraram capacidade de obter resultados rápidos, característica essencial para o comando de uma seleção nacional. Por outro lado, há jornalistas que questionam a adequação de Jorge Jesus para o cargo, argumentando que ele não tem condições de assumir a equipe nacional. O ex-jogador e atual comentarista Neto não poupou críticas à Confederação Brasileira de Futebol, CBF, ao atacante Savinho, ao técnico Tite e à performance da seleção brasileira. Após o empate contra o Equador, Neto acusou Tite de estar interessado apenas em dinheiro e de ter entrado no esquema da CBF. Além disso, ele expressou revolta com a atuação da seleção e com as escolhas da CBF, classificando a situação como uma vergonha. Filipe Luís, atualmente no Flamengo, tem sido mencionado como possível candidato a integrar a comissão técnica da seleção brasileira. No entanto, não há informações concretas sobre sua disposição em deixar o clube carioca para assumir um papel na seleção nacional. Especula-se que sua participação no Mundial de Clubes com o Flamengo possa influenciar futuras decisões. A discussão sobre a liderança da seleção brasileira reflete a complexidade e a paixão que envolvem o futebol no país. Enquanto alguns defendem a contratação de técnicos estrangeiros como Abel Ferreira ou Jorge Jesus, outros questionam essa abordagem, enfatizando a necessidade de soluções internas. As críticas de figuras como Neto evidenciam a insatisfação com a atual gestão e desempenho da equipe. Independentemente da escolha do próximo comandante, é fundamental que a decisão vise o fortalecimento e a renovação do futebol brasileiro, buscando resgatar sua posição de destaque no cenário mundial. E é isso, galera! Quero saber a opinião de vocês. Quem deveria comandar a seleção brasileira? Abel Ferreira, Jorge Jesus ou outro nome? Deixem nos comentários. E não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Valeu e até a próxima!